Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você é novo no canal, eu peço que se inscreve, ative o sininho das notificações e não se esqueça no final compartilhar os nossos vídeos. Eu sou Hermenegildo, o jovem da Moz Eletrônica Channel. Portanto, para o vídeo de hoje trago aqui um sistema muito simples de perceber, que é um sistema de ventilação. Para quem não percebe, este sistema irá funcionar aí automaticamente ou de forma automatizada, pois não irá precisar de que um utilizador possa acionar o circuito, desde que a gente coloque o circuito alimentado e o próprio sistema irá fazer aí uma leitura óbvia da temperatura em relação a um determinado ambiente ou em relação a um determinado componente. E para dizer o seguinte, este sistema é muito mais prático aplicarmos em sistemas de som, digo assim, pois precisamos aí dar um acoplamento em relação ao nosso sensor de temperatura com o nosso dissipador de calor para poder acionar aí o sistema de ventilação. Mas sem muitas enrolações, eu quero que simplesmente perceba o seguinte. Temos aí um resistor de 1K, que é o R1, e um termistor, o NTC, de 6,8K. Estes dois formam um divisor de tensão resistivo, como todo mundo já sabe. Então, pois a única diferença é de que o NTC irá variar a sua resistência de forma negativa, o seu coeficiente é negativo, então ela irá tender a decrescer de acordo com a temperatura que incide no corpo do NTC. Então, neste instante, o NTC está com 6,8K e o nosso R1 está com 1K de ohm. O que dá para perceber que pela associação, neste instante, o nosso NTC estará aí com uma tensão de aproximadamente 4,5 volts por cima do termistor. Então, temos por seguida aí um amplificador operacional, e eu estou a exemplificar aqui utilizando um 741. E o amplificador operacional comumente possui 5 pinos. A entrada não inversora, que é o pino 3 para o nosso 741, e a entrada inversora, que é o pino 2. A mágica acontece exatamente aqui na entrada do nosso amplificador operacional, pois precisamos utilizar o amplificador operacional na configuração de comparador de tensão. Então, para tal, precisamos ou saturar positivamente o nosso amplificador ou saturar negativamente, de modo que venha acionar o nosso transistor de potência, que estamos utilizando aqui o MOSFET, o IRF630, mas também podemos utilizar outros MOSFETs de potência. Mas a mágica acontece no pino 2 do pino 3 do nosso amplificador operacional. A primeira coisa é que precisamos colocar uma tensão de referência no pino 3 do nosso amplificador operacional, na entrada não inversora, o que vai fazer com que sature positivamente o nosso amplificador operacional. Mas como o nosso NTC está com 6,8 K de ohms, consequentemente temos aí uma tensão por cima do NTC de 4,2 a 4,5 volts. Teremos aí uma diferença de potencial em relação ao pino 3 do pino 2, o que faz com que a maior tensão esteja na entrada inversora, o que irá fazer com que o nosso amplificador sature negativamente, neste caso em menos 12 volts. Daí que o nosso
IRF640, que é o nosso transistor de potência, estará na sua região de corte, pois a tensão no gate é menor que a tensão de VTH. Então, quando começarmos a esquentar o nosso NTC, que é o nosso termistor, a sua resistência irá tender para baixo, de modo que quando a tensão, ou melhor dizer, a resistência estiver nas faixas de 1K de ohms, automaticamente teremos a tensão por cima do nosso NTC de 2,5 volts, o que irá fazer com que a tensão seja menor que a tensão na entrada não inversora. Consequentemente, o nosso amplificador estará saturado positivamente e iremos verificar na saída do nosso amplificador, que é no pino 6. Teremos mais ou menos aí uns 10 volts e meio na saída do nosso amplificador operacional, o que irá fazer com que coloque o nosso IRF630 na sua região de tríodo, de modo que haja um fluxo, ou seja, um drenado, a tensão dos mais 12 para o nosso source, neste caso do dreno para o source, o que irá fazer com que o nosso motor venha a começar a funcionar. Então, eu peço que pause o vídeo. Se não entendeu, repita, recua o vídeo, tem toda essa possibilidade. Pause o vídeo, esboce o esquema e monte exatamente como está representado no nosso diagrama esquemático. Mas acompanhe a parte prática para podermos complementar com o nosso conhecimento. Bora lá! Então, como já dá para enxergar, já estamos com o circuito todo montado em protoboard com as respectivas conexões. Se não dá para perceber as conexões aí, recua o vídeo até a parte do esquema, pause, esboça o esquema e monte de acordo com o esquema. Então, já está aqui tudo montado para podermos flexibilizar com o tempo. Simplesmente este é o termistor que vou utilizar. Está com um encapsulamento diferente, provavelmente possas encontrar um outro, mas com encapsulamento também diferente do meu, mas termistor não deixa de ser termistor. Então, vamos esquentar o nosso termistor, que exatamente é o nosso sensor de temperatura, e vamos aguardar ligar a nossa ventilação. Como já dá para observarmos aí, já estamos com o nosso sistema de ventilação atuando. O que acontece é que o termistor naquele instante, pois como forma o divisor de tensão com este nosso resistor de 1K, o termistor encontra-se com uma resistência abaixo, ou melhor dizer menor, o que leva com que a tensão por cima do termistor seja menor que a tensão de referência, né, que colocamos no nosso pino ou no nosso terminal ou na nossa entrada não inversora. Vamos esquentar de novo e, como já dá para observar, está atuando como deve ser. Enquanto persistirmos este ferro por cima do termistor, o ventilador irá perceber que a temperatura está acima do aceitável, então ele sempre irá tender de não parar. Por isso que eu disse, melhor acoplarmos num dissipador de calor para podermos controlar exatamente o aquecimento, né? Para podermos refrescar o nosso dissipador de calor. Espero que tenha percebido. Até o próximo vídeo. Fui!